Hoje a gente vai falar sobre o desafio de formar leitores na educação básica brasileira. E eu confesso, Andréia, caros colegas, caros participantes, que para falar de formação de leitores, eu penso que eu estou extremamente afetada ultimamente pelo meu relatório de pós-doc. Eu falava com a Célia logo que a gente começou aqui hoje de manhã. E quando eu reli meu relatório de pós-doc, eu falei, puxa vida, nem sabia que eu era essa pessoa, né? Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência. Então, eu preciso falar de mim para falar desse desafio de formar de leitores. E vou falar a partir de onde? A partir do meu lugar de fala. Eu sou professora da educação básica há 34 anos. Fui professora de graduação durante 21 anos. E agora, ultimamente, só sou professora colaboradora do mestrado, porque nessa altura da vida já quero um pouco descansar, fazer minhas pesquisas com mais tranquilidade. Então, estou apenas como colaboradora, aquela coisa mais leve, digamos, né? Só tenho 2 orientandos, seguindo a vida com mais calma e fazendo minhas pesquisas em letramento literário, em formação de leitores, e por aí então eu caminho. Bom, falar de mim, então, eu estou chamando para pensar sobre essa formação de leitores e falar da minha vida enquanto leitora. Vou partir, então, de Conceição Evaristo, da calma e do silêncio. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter, no adentro da íris, a menor sombra, no ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixe-me quedar. Deixe-me quieta na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Por que eu começo com Conceição Evaristo? Porque a leitura de Conceição Evaristo, as reflexões que Conceição Evaristo, grande autora brasileira, traz pra gente, ela faz pensar sobre mim. Ela faz pensar sobre as questões que nos tocam nessa sociedade. Ela faz nos refletir sobre aquilo que é a nossa vida. Então, para falar de leitura e formação de leitores, eu estou aqui pensando num processo de leitura que é o ato de respirar para mim, de refletir. Mas muito mais, nesse exato momento, pensando na leitura no Brasil, de resistir às demandas sociais. Gosto de pensar também que ao refletir, ao respirar e resistir às demandas sociais, esse processo é instaurado enquanto processo dialogal entre autor e leitor para aquilo que nós chamamos de construção de sentido, aquilo que também Bakhtin chama a nossa atenção, que Benton e Fox coloca para a gente, que esse processo de leitura é isso. Então, olhando para essa situação, essa questão que coloco como ato de respirar, de refletir e de resistir, nesse processo dialogal eu entendo a leitura, a formação também do leitor como algo ativo, como algo autônomo. E aí eu paro então para falar um pouco sobre mim. Eu sou uma mulher de uma família de 15 filhos, eu sou a 8ª menina que nasceu numa família de 15 filhos, e que naquele momento, numa pobreza extrema no interior de Minas Gerais, fui convidada a ler tudo que encontrava pela minha frente. Meus pais, analfabetos, me diziam, tudo que você puder fazer por você, faça, mas faça principalmente através da leitura. E aí então, eu me tornei uma leitora autônoma. Eu lia de tudo, sem muita direção, porque meus pais eram analfabetos. Entretanto, eu me tornei uma leitora. E aí, eu fui convidada à ludicidade. A leitura nos propõe isso. A comunhão, a uma vivência, a uma experiência, mas muito mais a descoberta do mundo pela leitura. E nesse diálogo entre aquilo que era autor, narrador, personagem e eu, leitora, eu comecei a perceber esse conjunto de vozes
E nesse conjunto de vozes eu pude acalentar muita coisa que era muito forte em mim, no sentido de ouvir essas vozes. Então, nesse caso, eu olhando para a escola, pensando numa formação escolarizada, eu penso que a formação da escola é valorizar a criatividade de alunos, de alunas e ajudá-los a distinguir essas vozes e aprender esses alunos a viver entre essas vozes. Daí então eu entendo a leitura nessa perspectiva, repito, um convite ao lúdico, à comunhão, à vivência, à experiência, à descoberta e ao diálogo. Nesse sentido, claro, sem dúvida nenhuma, eu sou muito grata ao processo de escolarização. Eu sou muito grata à oportunidade que eu tive de encontrar livros pelo caminho. Onde é que eu encontrava? Eu me lembro que quando eu cheguei na faculdade de letras, já vou saltar uma parte, eu não tinha um curso de inglês. Eu também não tinha condições de fazer um curso de inglês, mas encontrava pessoas que estavam disponibilizando aquelas revistas Speak-Ups, e muitos aqui vão lembrar de uma fita cassete que vinha nessas revistas Speak-Ups. E por ali também eu comecei, então, a entender essas vozes, esse conjunto de vozes, e a partir disso, então, eu comecei a aprender uma outra língua. Veja, estou falando de processo de leitura. Eu não estou deixando de falar sobre formação de leitor. E estou falando por onde? Pelas minhas experiências. Bom, eu também quero dizer que pensar em leitura e formação de leitor, para mim, é experienciar, então, o deslocamento dado no ato da leitura, para alcançar diversos lugares. E quando a gente alcança esses diversos lugares, a gente começa a interrogar a si mesmo. E aí a gente tem uma experiência única. Bom, eu penso que a escola, no seu papel de formação de leitor, deve potencializar a expressão e o respeito pela ressonância individual. E evitar, então, nesse processo escolarizado de leitura, categorias objetivas de análise, né? O que eu tenho percebido muito, e aí eu faço rapidamente aqui uma observação. Os nossos livros didáticos, e aí eu falo de uma forma muito geral, não sei efetivamente como é o Pará, mas os nossos livros didáticos oferecem literatura de uma forma muito rápida, de uma forma muito categorizada, de uma forma muito objetivada. E aí a gente perde aquilo que a gente precisa, quando a gente pensa em leitura, em potencializar aquilo que é o texto literário. O texto literário é fruição, é prazer. Mas se a gente se limitar a olhar as categorias de análise, ficar ali apenas respondendo questões dirigidas sobre, nós perdemos aquilo que é essencial. Bom, eu me lembro de que eu era muito implicada na universidade quando fazia letras, quando eu tinha que ler um livro simplesmente para fazer uma prova de literatura. Eu achava que aquilo poderia ser uma maneira diferente. Hoje, como professora, eu devo dizer que penso que nós, em sala de aula, claro, sem dúvida nenhuma, nós temos esses instrumentos que medem e, infelizmente, a gente tem que submeter os alunos a. Mas talvez a gente pudesse, como professor, encontrar outras estratégias diferenciadas para usufruir muito mais daquilo que é o prazer do texto do que a obrigação do texto. A dificuldade muito grande que a gente encontra na universidade, na educação básica, especialmente no ensino médio, de olhar alunos que têm dificuldade para ler uma literatura, seja por essa obrigatoriedade. Não estou dizendo que é efetivamente isso, mas é um sinal que os alunos têm, de repente, dificuldade de ler uma literatura simplesmente porque são obrigados para cumprir um currículo, para cumprir um cronograma. Helenice, então, deixa-se tudo solto? Não, é preciso amarrar, sem dúvida nenhuma, mas é preciso, primeiro, lançar aos alunos essa experiência de experienciar essa leitura, para alcançar esses lugares possíveis que a leitura nos propõe, a ponto de interrogar a nós mesmos. Por que eu não leio? Por que eu não estou buscando sobre isso? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu vivo dessa forma?
eu penso que a leitura também, ela nessa proposição de refletir sobre a condição humana, ela também nos leva a vincular-se a uma realidade. E aí, pensando numa formação de leitores, eu penso que é preciso prover o acesso aos alunos, alunas, acesso ao benefício da humanização. E esse processo esse acesso ao benefício de humanização, ele só pode acontecer, conforme diz a Colomer, com um processo cooperativo. Porque aí sim, nós vamos entender aquilo que a Base Nacional nos chama para entender, que é a formação de leitores críticos, a formação de sujeitos críticos, né? A formação de um sujeito humanizado. E aí eu escrevi um trabalho com a minha colega Rosana Nunes, com meu supervisor de pós-doc, Kleber Aparecido da Silva, da UNB. Nós dissemos que, num trecho do nosso artigo sobre leitura, que a Base Nacional Comum Curricular, ela aponta enfaticamente a importância de proporcionar aos alunos brasileiros a utilização de diferentes linguagens de maneira crítica, ética, perspectiva solidária quando se pensa as diferenças sociais e individuais, sobretudo atentar aos direitos humanos e garantias humanas. Ei, gente, então, é preciso sim, a partir da leitura, a partir da literatura, compreender os processos identitários, conforme diz a BNCC, conflitos e relações de poder que permeiam as práticas sociais de linguagem. É preciso, pela leitura, aprender a respeitar as diversidades, a pluralidade de ideias e posições e atuar socialmente com base em princípios e valores assentados na democracia, na igualdade e nos direitos humanos. Eu devo dizer, como professora, como formadora na universidade, como professora de educação básica, nós estamos caminhando, mas a gente tem muito para avançar e chegar lá. E vou terminar minha fala assim. Olhando para as nossas práticas educacionais, olhando para aquilo também que Colomer traz nos textos dela, ela diz que se a literatura, e aí eu trago aqui como leitura, oferece uma maneira articulada de reconstituir a realidade, de gozar dela esteticamente, de explorar os pontos de vista próprios através da apresentação de outras alternativas, ou de reconciliar-se com os conflitos através de uma experiência pessoal e subjetiva, o papel do professor deveria ser, então, principalmente, o de questionar e enriquecer as respostas e de esclarecer a representação da realidade que a obra pretende ou pretendeu construir, mais do que ensinar princípios ou categorias de análise. E aí eu vou parar aqui meu slide para eu voltar para a minha tela para pensar com vocês o seguinte. Concordem vocês ou não, a formação de leitores no Brasil é uma realidade urgente. A formação de leitores no Brasil, eu penso que a gente já tem batido nisso muito. Quem pesquisa sobre leitura, sobre letramento literário, sabe disso. Parece que eu tenho a impressão, Andréia, professor, esqueci aqui o nome dele agora, que vai falar, seguir a professora também, que vai falar depois de mim, todos os que vão comentar. Eu tenho a impressão que a gente continua patinando num assunto tão urgente. Exatamente. Porque não há investimentos. Vejam vocês que nós recebemos nas escolas públicas. Eu me refiro à escola pública porque nessa que milito há muitos anos. Fragmentos de obra literária. Isso é sério. Nós temos bibliotecas faltando em muitas escolas. Isso é sério. Nós temos problemas estruturais dos mais adversos possíveis. Mas o que eu fico sempre observando, que nós professores estamos sempre aqui, prontos a engendrar projetos e trabalhar da melhor forma possível na formação de leitores, na formação e numa educação, eu diria agora como trabalho linguístico-literário. Para terminar, porque eu tenho apenas 5 minutos. Eu achei que nem tinha ocupado tanto tempo, hein? Olhe lá.
Eu vou deixar aqui com vocês, assim como eu abri com Conceição Evaristo para falar do meu lugar de fala, desse sujeito que aprendeu a ser leitor, com muita coisa que eu estava atravessada naquele momento, e quais coisas dentre elas eu destaquei? Com aquilo que eu podia acessar, né? Acessar a literatura por um livro que encontrava, por um livro que era doado, pela fraca biblioteca que tinha na minha escola. Entretanto, eu podia pegar esses livros. Então, eu me tornei assim, esse sujeito leitor, a ponto de ressoar aquilo que Cristiane Sobral, em sua obra Não Vou Mais Lavar os Pratos, eu, doméstica desde os 11 anos, comecei então a dizer: não vou mais lavar os pratos, nem vou limpar a poeira dos móveis, sinto muito, comecei a ler. Abri outro dia um livro e uma semana depois decidi: não levo mais o lixo para a lixeira, nem arrumo a bagunça das folhas que caem no quintal. Sinto muito, depois de ler, percebi a estética dos pratos, a estética dos traços, a ética, a estática. Olhe minhas mãos como mudam as páginas dos livros, mãos bem mais macias que antes. Sinto que posso começar a ser todo instante. Sinto qualquer coisa. Não vou mais lavar, nem levar seus tapetes para lavar a seco. Tenho os olhos rasos de água. Sinto muito. Agora que comecei a ler, quero entender o porquê e o porquê. Existem coisas. Eu li e li e li. Eu até sorri e deixei o feijão queimar. Olha que o feijão demora a ficar pronto. Considere que os tempos agora são outros. Ah, esqueci de dizer, não vou mais. Resolvi ficar um tempo comigo. Resolvi ler sobre o que se passa conosco. Você nem me espere. Você nem me chame. Não vou. Ou seja, o que eu quero dizer com o texto de Cristiane Sobral? Leitura nos leva a lugares diversos. Dentre eles, há uma mudança social, há uma mudança significativa de vida. E quando eu falo dessa mudança de vida, eu gosto de dizer: a leitura me fez ser um sujeito capaz de olhar as coisas. E eu costumo dizer que na minha transgressividade, eu sou um sujeito que questiona, sou um sujeito capaz de refletir e dizer: bom, quero, não quero. Mas, Andréa, tem mais uns minutos? Tem uns 2 minutos? Por favor. Tenho? Ok. Também trago um texto produzido pelo meu coletivo. Faço parte de um coletivo de mulheres negras. Exatamente por quê? Porque nós pesquisamos em Mato Grosso e descobrimos que a literatura negra não chega nas universidades. Será que isso é diferente no Pará? Eu gostaria de ouvir depois por aqui. E por que exatamente não chega no Pará? Porque parece que essa literatura, assim como nós temos esse problema social no Brasil, do preconceito, do racismo, nós também temos uma literatura fora da universidade, porque essa literatura muitas vezes não interessa. Mas eu trago aqui um grito a partir dessa obra, Narrativas Insubmissas, que é a nossa última obra do coletivo Negras Mato-Grossenses. O verso surge, anatomia feminina do traço, fenda que esconde prazeres profundos, se abre, o toque suave da língua escreve, minuciosamente toca pétala por lábio. O segredo lascivo da palavra. O obscuro universo de dentro soa, intenso, teço a teia do verbo noite adentro, quero o líquido que ecoa, letra afora, o grito escondido na garganta. Esse texto é da Cláudia Miranda, grande poeta mato-grossense de Sinop. Bom, gente, eu gostaria de ter mais tempo para falar, mas eu espero que vocês tenham entendido que a minha perspectiva de leitura, a minha perspectiva de formação de leitor é lembrar que é preciso formar leitores no Brasil, capaz de subverter a ordem, capaz de não concordar com os desmontes na educação brasileira, capaz de discordar desses governos que nos matam e querem cada vez mais destruir aquilo que é chamado educação.